Falando um pouquinho de Arin e Liquido agora, como que começou a nossa parceria, a nossa relação? Quais foram os pontos que a Arin conseguiu ajudar a Liquido? E que vocês viram como um diferencial ali, né? Durante toda a parte de negociação e também integração e Go Live ali. Bacana. Bom, isso começou com o Rudá me pingando lá no WhatsApp, né? E acho que foi mais ou menos no início desse ano. Início desse ano, Né? Que a gente janeiro, começou fevereiro. a trocar figurinhas ali. A figura do Banking as a Service é uma figura que tem uma importância muito grande para o nosso modelo de negócio. Né? A gente tem alguns fornecedores aqui no Brasil de Banking as a Service e a gente sempre teve interesse em ouvir. Né? Pô, principalmente sendo uma startup, a gente tem um interesse muito maior, porque a gente sabe que a flexibilidade é muito maior. Né? O espírito de inovação, né? O dinamismo, a facilidade de integração, exato, e novas tecnologias que são inseridas ali, né? Então, em primeiro momento, né, pô, um Banking as a Service, vamos dar uma olhada. Né? Isso tem muito a ver com o que a gente faz aqui. Né? E olhando ali as APIs, né, conjunto com o meu time técnico, a gente olhou e falou, pô, cara, esses caras têm tudo aqui, né? Tudo que a gente precisa está aqui, né? E isso, obviamente, veio num crescente dentro da empresa, né? Porque existe essa necessidade, como eu te falei. Por que existe essa necessidade? Aí aqui eu preciso abrir um parêntese de novo. A Liquido, ela se divide em mais de uma empresa aqui no Brasil. A IP e a BRL, né? Isso, exato. Aqui eu vou falar dessas duas que são as mais importantes. Certo. Né? A gente tem a BRL, que veio lá de 2021, que é a empresa que nasceu na Califórnia, depois abriu um CNPJ aqui no Brasil, tem 3 anos de operação, enfim. Essa empresa é a empresa que atende a grande maioria dos clientes asiáticos. Perfeito. Aqui no Brasil. Pois bem, quando você está atendendo clientes internacionais, você tem uma facilidade muito maior, porque a gente está falando de um espaço de operação onde o Banco Central ainda não botou a mão dele para falar, cara, eu vou regular isso aqui, vou deixar as coisas tudo preto no branco, né? E a gente vocês vão ter que seguir essas regras aqui agora. Né? Então, hoje, quando você opera no mercado brasileiro como um facilitador de pagamento, como é o caso da Liquido BRL, uma empresa não autorizada pelo Banco Central, né? Um gateway de pagamento, a rigor, né? É muito conveniente você trabalhar com empresas internacionais, porque existe muito mais facilidade para você operar. Né? Você tem muito mais liberdade para operar. Né? Óbvio que tem uma série de regras que você tem que seguir, mas é um nicho que te dá uma certa flexibilidade. Você não está justamente ali dentro dos tetos e, enfim, requisitos que o Banco Central coloca e Perfeito. fala, a partir de você alcançar esse teto, você precisa ser autorizado ou regulado. Então, existe espaço para as fintechs que são não autorizadas e não reguladas, mas que fique muito claro, que operam, obviamente, em conformidade e em compliance com todas as normativas do Banco Central. E para isso conformidade dos bancos, exato, inclusive. Né? E para isso que precisam, inclusive, de empresas que são reguladas e autorizadas, para assumirem as credenciais e chancelarem ali aquela operação, Exato. observar toda a parte de política de compliance, prevenção à lavagem de dinheiro, antifraude, enfim. Perfeito, exato. E aí você tem essas facilitadoras de pagamento, com a Liquido BRL, também querendo operar no mercado brasileiro. Né? Obviamente, a gente também é procurado por essas empresas. Né? Pô, você está atendendo a empresa X lá da Ásia, né? Pô, você não quer me atender também? Né? E aí entra o Banking as a Service, que é a ferramenta, né, o produto que vai permitir que um facilitador de pagamento, como a Liquido BRL, opere dentro da conformidade imposta pelo Banco Central. Né? Então, esse modelo para a gente é um modelo bastante importante, né, para a operação. E por conta disso, né, toda essa atenção com a Arin. Então surgiu a Arin, vamos dar uma olhada na Arin. API perfeita, ótima. Né? Rudá, sem palavras. Né? Obrigado. Super responsivo. E sentir essa flexibilidade desde o começo. Né? Isso é muito importante, porque nós também somos uma startup. Né? E a gente também é muito flexível. Quando você lida com os bancos tradicionais, e a gente tem conta em praticamente todos os bancos tradicionais aqui no Brasil, temos um excelente relacionamento com todos eles, mas há de se admitir que esses bancos tradicionais eles vêm com um legado tecnológico e muito cultural grande. também, né? Cultural. Né?
E aí eu estou falando do legado tecnológico porque lá na ponta, quando você tem a API funcionando, muitas vezes ela está dependendo de uma série de processos que estão lá atrás, às vezes rodando em Fortran, em COBOL, entendeu? Então, é muito mais engessado. Né? Você não tem toda a liberdade. Né? Eu não posso chegar para o banco e falar assim, cara, essa API não está me atendendo, ó, muda isso aqui, eu preciso que seja assim, desse jeito. Primeira apresentação de slides da Aren, a gente falava muito sobre isso, né? Tinha lá um slide que era legado, né? E aí tinha uma imagem de um prédio e a gente sempre dava exemplo que, cara, o SPI ele é tão revolucionário, né? O Pix é tão revolucionário, tanto que teve que se construir um novo sistema, porque ele não comportava, as premissas tecnológicas dele não conversavam com o SPB. E aí a gente tinha o exemplo do prédio que era, não adianta você construir um prédio na horizontal em cima de um prédio que teve uma fundação focada para o vertical. Né? E é muito do que acontece com os bancos tradicionais. Sistemas legados, onde não permitem que você faça inovações ou traga novas APIs com a mesma velocidade, dinamismo e também experiência de integração e API. Perfeitamente, exato. Né? A Liquido não opera só aqui no Brasil, né? Ela opera também em outros países da América Latina. A gente pode falar disso depois, mas tem muitos países da América Latina que ainda estão no SOAP. Né? A gente recebe muita coisa de SOAP, porque a minha equipe aqui no Brasil atende esses países. Né? Então, por quê? São bancos tradicionais lá. Não tem tanta fintech como aqui no Brasil, né? Trazendo essas inovações. Né? Então, para a gente é sempre um prazer ter esse relacionamento. Né? Óbvio que sem desmerecer aí todo o relacionamento que a gente tem com os grandes bancos também. Sim, sim, claro. Tem sua importância. Também tem sua importância. Exato, dentro da operação. Né? Mas aqui a gente está falando do dinamismo, né? Da força de adaptação que existe numa fintech. Né? E isso, para a gente, é um grande diferencial. Né? E aí a gente olhou para a Aren e falou, cara, a gente está falando com uma empresa que tem a mesma pegada, né? O mesmo dinamismo que a Liquido. Né? E a gente sente muito à vontade com isso. Né? E eu senti isso falando com você. Né? O alinhamento, né? Não tô achando tal coisa. Cara, se não tiver, a gente resolve, a gente vai conversar tal. E isso é muito legal. Boa. Né? Isso dá uma segurança para a gente. Óbvio, nessas alturas eu já sabia que ali por trás da Aren eu tinha o Bradesco também. Isso também teve um peso, obviamente. Claro. Né? E aqui, de novo, né, o banco tradicional ele tem... Tem seu papel, né? Tem sua importância. Isso passa segurança. Né? Isso também, obviamente, sem desmerecer os nossos outros colegas aí que muitas vezes não tem um banco ali por trás, né? Mas também tem uma operação séria, sólida. Né? Mas isso, o peso do Bradesco é grande, a gente sabe disso. Né? E ali falando com uma equipe que parecia muito afinada, né? Bastante responsiva, né? E aberta ao diálogo. Né? Isso é muito importante. Né? A ouvir a dor do outro, né? A dor do cliente e discutir e trazer para a mesa soluções, propostas. Né? E isso foi um fator decisivo para a gente. Boa.